Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou te pedir para prestar bastante atenção neste vídeo, porque, apesar dessa minha voz aqui, tem um cristão que se indigna todo dia pelos absurdos que são espalhados a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje do Esclarecendo as Escrituras vai focar no atual momento do país. Vamos procurar esclarecer o que diz as Escrituras sobre como um cristão pensa a respeito de temas da atualidade que têm dividido opiniões e trazido separação e não comunhão. Vamos deixar claro aqui que um cristão verdadeiro não é aquele que se diz cristão por ser membro de alguma igreja ou denominação religiosa, mas aquele que procura conhecer e seguir a Jesus Cristo, seus pensamentos, mandamentos, sentimentos, intenções e padrões de comportamento. E não há como conhecer a Jesus Cristo nos dias de hoje, senão pelas Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras Sagradas levam ao pleno conhecimento do Pai e de seu Filho. É verdade que a Igreja primitiva recebeu as Escrituras Sagradas dos judeus, o Antigo Testamento, e divulgou a doutrina de Jesus Cristo, formando o que conhecemos como Novo Testamento, pois foram testemunhas oculares de sua passagem pela terra e por meio de revelações vindas do Pai a respeito de sua divindade, por meio de milagres e sinais, os quais eram confirmados pelo Antigo Testamento também. Sim, é verdade que não tinham um Novo Testamento, mas tinham visto o Senhor e o conheciam face a face. Sabiam exatamente como ele pensava, como se comportava, o que havia falado, ensinado e por isso divulgaram sua mensagem, o Evangelho, a boa notícia do Reino de Deus. Muitos anos se passaram, quase 2000 anos na verdade, e ao longo da história a Igreja foi tomada por Satanás, deturpada, paganizada, mas, por imensa bondade e poder de Deus, as Escrituras se mantiveram intactas. Quem a estuda e a conhece sabe a conexão que há entre o Antigo e o Novo Testamento, a sabedoria que existe em toda ela, o conhecimento e tantas coisas maravilhosas que ela representa. Por isso, a Igreja primitiva tinha idoneidade diante de Deus para ensinar a Cristo, mesmo sem o Novo Testamento, pois o tinha visto e eles mesmos foram os autores do Novo Testamento. Pouco mais tarde, os que os tinham visto morreram, mas muitos dos vivos na época tinham conhecido alguém que tinha vivido com o Senhor. Depois de alguns anos, as testemunhas oculares foram ficando mais afastadas da Igreja, pelos anos que se passaram, pois haviam morrido, mas as Escrituras Sagradas se renovaram, pelo Novo Testamento e este passou a ser a testemunha de Jesus Cristo, pois foi escrito pelos que o viram. Assim, como já previsto nas Escrituras, diversos falsos profetas têm se multiplicado pelo mundo, mercenários, adoradores do próprio ventre, ambiciosos, avarentos. E estes são os que têm distorcido as Escrituras e apresentado falsos cristos ao mundo, especialmente ao nosso país. Podemos lembrar de vários falsos cristos que se apresentam nos dias de hoje, que têm formado vários falsos cristãos. O Cristo que dá valor ao dinheiro, à prosperidade material. O Jesus que ensina a pegar em armas para se defender a si mesmo. O Cristo que ensina a pagar dízimo, como os judeus da época do templo. O Cristo que é conivente com a vaidade, com o ser famoso, ser músico de sucesso, ser um cantor idolatrado, com fãs. O Jesus que não permite que os bispos se casem. O Jesus Cristo que é cúmplice de ostentação de riquezas, e incita a ambição e o amor ao dinheiro. O Cristo que quer que seu povo se misture com a governança desse mundo e interfira no poder secular e até governe, se possível. O Jesus que é complacente com o pecado, com o adultério, com a prostituição, a vaidade no vestir, a vaidade com o próprio corpo. Enfim, muitos falsos cristos têm sido apresentados pelos falsos profetas e falsos ministros de Cristo que têm destruído e desviado a muitos. Por isso, faço um alerta. Ouça, mas procure ouvir com cuidado o seu líder religioso, o seu padre, o seu pastor, o seu bispo, especialmente se ele pregar muito sobre coisas materiais, sobre esta vida secular e pouco sobre a vida espiritual. E ouça mais, leia mais, estude mais as Escrituras Sagradas. Quando já estiver experimentado nela, aprofundado no conhecimento de Deus,
vai começar a discernir melhor se o seu líder religioso é um falso ou um verdadeiro cristão. Conseguirá discernir se o Cristo que ele apresenta é falso ou verdadeiro. Mas não indico que saia de sua comunidade cristã sem ter total certeza de que o que ensinam nela é falso. Foque no que a igreja ensina, especialmente o corpo diretivo da igreja, não foque nos irmãos, porque todos temos defeitos e entenda que a igreja é como um hospital, está cheia de doentes espirituais que procuram melhorar a cada dia. Mas é bom que avalie bem para saber se o que ensinam é falso. Tendo a certeza que é falsa, mude. Procure sair com leveza, sem magoar ninguém, mas mude, pois pode ser a diferença entre a vida e a morte espiritual sua e de sua família. Certamente a Igreja de Deus está na terra, e é imprescindível que você que quer ser, ou é cristão, faça parte da igreja, da comunidade dos cristãos e Deus pode te ajudar a encontrá-la. Com a leitura e o estudo das Escrituras, junte a oração, o jejum, a consagração a Deus, e vai notar que o Espírito do Senhor te ensinará e te dará discernimento em meio a este mundo tão enganador em que vivemos. Cuidado com estes que não se importam de ficar aparecendo, de fazer conhecida a sua própria imagem na internet, na televisão, cuidado, que estão cheios de vaidade e ainda que ensinem algo correto, pois se divulgam mensagens que estão escritas nas Escrituras, obviamente falarão coisas corretas, pois a Escritura é correta, mas certamente seus ensinos virão misturados com espinhos, com enganos, por vezes, enganos tão pequenos como uma pequena semente, mas que quando crescem se tornam como pragas numa plantação, e destroem toda ela. Assista e siga o que quiser, mas tenha as Escrituras sagradas como filtro, e vai saber discernir o que é proveniente de Deus ou do inimigo. Porque, como dizem as Escrituras, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, 15. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 14. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Jeremias 7, 8. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Pelos teus mandamentos, alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Salmos 119, 104. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas, agora, o meu reino não é daqui. João 18, 36. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, 7-11. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Salmos 41, 1 e 2.